Provavelmente, hoje você cobra um valor que não supre de forma significativa aquilo que você entrega. E olha, eu sei que isso incomoda, porque você estudou anos, fez residência médica, atende com dedicação, resolve os casos, mas no final do mês, quando você olha o faturamento, bate aquela sensação de que poderia ser diferente. Muitos colegas acham que dobrar o valor do consultório é questão de melhorar o marketing, de ter um consultório ali mais bonito, ou simplesmente cobrar mais caro. Já outros acham que é sobre atender mais rápido, encaixar mais pacientes na agenda, virar uma verdadeira máquina de produtividade. Mas será que de fato essas estratégias permitem isso? Ou será que é só uma questão de posicionamento, de se vender melhor? Bem, a resposta é não. No fundo, você sabe e o mercado também sabe que o paciente não paga pelo tempo que você gastou com ele. Ele paga pela sua capacidade de resolver o problema dele. E mais do que isso, ele paga pela qualidade e clareza do diagnóstico que você entrega. E é aqui que entra o ponto central desse vídeo. Existe uma técnica diagnóstica que literalmente dobra o valor do seu atendimento. Não porque você está cobrando mais caro apenas por capricho, mas porque você está entregando um nível de precisão e segurança que pouquíssimos colegas entregam. Enquanto a maioria se limita ao básico, o urologista de alto valor domina o Doppler peniano com indução farmacológica, que é um procedimento de alto ticket feito dentro do consultório com tecnologia de ponta. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você não cobra mais apenas pela consulta, você cobra mais por toda a experiência que você entrega. Isso porque você sai do modelo de um atendimento ambulatorial genérico e entra no modelo de uma abordagem diagnóstica e terapêutica completa. E aí, colega, você literalmente dobra o valor do seu atendimento. Existe um abismo gigantesco no mercado da urologia hoje. E eu não estou falando do médico bom versus o médico ruim. Estou falando de uma estrutura de prática clínica. De um lado, você tem o urologista que eu chamo de analógico. Ele trabalha no feeling, prescreve baseado em protocolos genéricos, torce para o paciente melhorar e quando não melhora, acaba culpando a idade, o estresse. Ele cobra uma consulta, às vezes 2, 3, mas no fundo, ele sabe que não está entregando resultado. Ele está entregando tentativa e erro. Do outro lado, você tem o urologista que domina a abordagem diagnóstica completa, com o Doppler peniano, por exemplo. Ele não acha que o problema é vascular, ele vê que é vascular. Ele não supõe que há uma insuficiência arteriogênica ou uma fuga venosa. Ele demonstra isso na tela do ultrassom, na frente, cara a cara com o paciente. E aqui entra outro ponto crítico. Esse segundo médico não está apenas cobrando uma consulta, ele está cobrando uma consulta mais um procedimento diagnóstico. Ele agregou um exame que poucos dominam, que exige uma expertise real e que muda completamente a experiência do paciente. A diferença entre esses dois perfis é a estrutura técnica. Vamos ser diretos. O Doppler peniano, por exemplo, não é apenas um exame de imagem. É a ferramenta que separa você do generalista que fica perdido quando o Viagra simplesmente não funciona. Quando você domina o Doppler, você consegue diferenciar a disfunção erétil de origem vascular da psicogênica de alto grau com maestria. E isso muda completamente a conduta. Um paciente com uma disfunção psicogênica pode se beneficiar das terapias menos invasivas. Já um paciente com fuga venosa grave pode ser candidato direto à prótese peniana, sem perder tempo com tratamentos que não vão funcionar. Você consegue ainda titular a dose exata dos agentes vasoativos durante a indução farmacológica. Você sabe quantos colegas têm medo de fazer a injeção intracavernosa no consultório? A maioria. Sabe por quê? Porque na residência, ninguém te ensinou isso com segurança. Mas quando você domina a técnica, você ganha um controle total sobre a resposta erétil do paciente durante o exame. E isso é ouro em termos de precisão diagnóstica. Além, é claro, de facilitar a transição para a terapia intracavernosa. Mostrar para o paciente em tempo real o que está acontecendo é muito diferenciado. Presta aqui atenção comigo. O paciente chega achando que o problema é simplesmente da cabeça dele. Aí você vai lá, coloca o probe, faz a indução e mostra na tela que o fluxo sanguíneo não está chegando adequadamente e que está havendo um problema relacionado ao mecanismo de veno-oclusão.
Naquele momento, você transformou uma queixa subjetiva em um dado objetivo. O paciente vê a doença e quando ele vê, ele vai confiar. E quando ele confia, ele tem mais chance de aderir aos tratamentos sugeridos, como reabilitação, prótese ou até mesmo um acompanhamento longitudinal. Esse é o ponto da virada. O Doppler não é só diagnóstico, ele é autoridade técnica materializada. Agora eu preciso fazer uma reflexão desconfortável. Por que tantos urologistas se sentem inseguros ao manejar queixas sexuais complexas? Porque eles não tiveram a oportunidade de se aprofundar na condução das queixas sexuais, pois estavam muito ocupados tentando resolver os problemas do sistema de saúde durante a residência. E se você não domina uma abordagem adequada a cada uma das disfunções sexuais, você vai tratar tudo de forma genérica. Na prática clínica, isso acontece de forma recorrente. O paciente chega com aquela queixa de impotência, você prescreve tadalafila, ele volta dizendo que a ereção melhorou, mas que não sente vontade de ter relação. Ou seja, o problema não era ereção, era desejo, e isso está ligado a diversos elementos. Já outro paciente diz que tem ereção normal, mas que não consegue ejacular. E aí você vai, prescreve outro medicamento proerétil, achando que fortalecer a ereção vai resolver o problema. Só que não resolve. Sabe por quê? Porque o problema é ejaculatório, não erétil. Pode ser efeito de antidepressivo, pode ser neuropatia diabética, pode até ser uma cirurgia prévia na próstata. São caminhos completamente diferentes. Enfim, são diversos casos. Agora, quando você não domina determinadas técnicas, você acaba confundindo os sintomas. E quando você confunde os sintomas, você prescreve errado. Qual o resultado disso? O paciente não melhora. E quando ele não melhora, isso influencia na sua autoridade. Aí na sua região, você acaba competindo por preço, porque você virou apenas mais um. Vamos falar de dinheiro de forma direta, mas honesta. Os casos que pagam melhor não são os casos fáceis, são os complexos. São aqueles que chegam em 3, 4 consultórios antes de chegar em você. São os pacientes que estão desesperados porque ninguém resolveu o problema deles. E esses casos têm um padrão. São os que envolvem interação medicamentosa, comorbidades psiquiátricas, problemas relacionais, além de nuances hormonais que o protocolo básico não resolve. Deixa eu te dar aqui 2 exemplos de erros comuns que acontecem na prática clínica. O erro número 1 é a armadilha da testosterona. Imagine aqui um paciente de 48 anos com queixa de disfunção erétil há 6 meses. Você vai lá e pede a testosterona total, que deu 280 nanogramas por decilitro. Aí você pensa, tá baixa, vamos repor. Aí você vai lá e inicia a reposição. Só que ele volta em 60 dias, a testosterona normalizou, mas a ereção continua ruim. O que será que aconteceu aqui? Bem, você tratou um número, não tratou a doença. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Europeia de Urologia são claríssimas. A testosterona trata o hipogonadismo sintomático, que envolve a falta de libido, fadiga e perda de massa muscular. Mas ela tem um impacto mínimo na mecânica da ereção quando o problema é vascular. Se o paciente, por exemplo aqui, tem uma insuficiência arteriogênica ou escape venoso, você pode deixar a testosterona nele até em 1000 nanogramas por decilitro, mas a ereção não vai melhorar. E por quê? Porque o problema não é hormonal, é hemodinâmico. Quando você explica isso para o paciente, quando você mostra o Doppler que o fluxo sanguíneo não está adequado, independentemente da testosterona, você ganha uma confiança imediata, porque você está mostrando que entende de verdade do problema, não está apenas seguindo um protocolo cego. O erro número 2 é ignorar o paciente psiquiátrico. Existe um nicho de ouro na medicina que está sendo ignorado pela maioria, mas que está lotando a agenda de quem domina o paciente psiquiátrico com queixa sexual. Porque pense aqui comigo, 1/3 dos pacientes que está em uso de antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como é o caso da fluoxetina, sertralina e estalopram, sofrem de disfunção sexual severa. Eles têm libido baixa, retardo ejaculatório ou até mesmo anorgasmia. E o problema é que o psiquiatra foca na mente e muitas vezes acaba ignorando a função sexual. Já o urologista comum, quando recebe esse paciente, comete o erro de dizer: isso é do remédio, tenha paciência, não há o que fazer. Mas existe muito o que fazer. O médico diferenciado não aceita essa resposta.
Ele sabe trabalhar em ter consultas com o psiquiatra para propor estratégias sofisticadas, como por exemplo, a troca inteligente por drogas que têm um perfil mais favorável na esfera sexual, como é o caso da bupropiona, que tem um perfil dopaminérgico favorável, a associação de tadalafila diária ou até mesmo de terapia intracavernosa para contrabalancear os efeitos vasculares. Ou quem sabe ainda, a titulação da dose para o limiar mínimo eficaz do medicamento antidepressivo. Quando você devolve a virilidade para um homem que estava se sentindo morto por dentro, curado da depressão, mas incapaz de ter prazer, você não ganha apenas um paciente, você ganha muito mais do que isso. Esse paciente se fideliza de uma forma inquebrável. Ele te indica para todos os amigos e o mais importante, ele paga o valor que você cobrar. E por quê? Porque você não vendeu uma consulta médica de 15 minutos. Você vendeu uma solução de vida que ninguém mais conseguiu enxergar. É exatamente aqui que entra a pós-graduação em medicina sexual dos homens. Na residência, você aprendeu a operar rim, a tratar cálculo e câncer, mas ninguém te ensinou a manejar esse paciente complexo, que é moderno, que usa antidepressivo e quer performance. A pós-graduação em medicina sexual dos homens é o programa que preenche essa lacuna. Ela te dá o arsenal técnico para dominar a saúde sexual masculina, além do básico, permitindo que você se posicione não como mais um generalista do convênio, mas como a autoridade que resolve o que os outros ignoram. Conheça a pós-graduação acessando o link que está aqui na descrição deste vídeo. Aqui vai uma verdade que poucos colegas entendem. O paciente não paga pelo seu tempo, ele paga pela sua capacidade de resolver o problema dele. Você pode passar 40 minutos conversando, fazendo a anamnese mais completa do mundo, ser super empático, mas se você não resolver, ele não volta. E pior, ele não te indica. Agora, se você faz um doppler peniano, mostra na tela o que está acontecendo, explica a fisiopatologia com clareza e apresenta um plano de tratamento baseado em dados objetivos e metas claras, o paciente sai do consultório convencido de que você é o especialista certo. E aí ele vai falar para a esposa dele, e ela fala para a irmã. E a irmã tem um cunhado com o mesmo problema, e daí você vira referência. Isso não acontece por acaso. Acontece porque você parou de competir por preço e passou a competir por domínio técnico. E quando a gente olha para a medicina sexual hoje, fica claro que o mercado está separado em dois grupos. Os generalistas, que atendem de tudo e cobram pouco, e os especialistas, que dominam técnicas específicas, seguem as diretrizes atualizadas e cobram pelo valor real que eles entregam. A insegurança que você sente ao atender esses casos complexos não é culpa sua. É consequência de uma formação que não teve tempo de te ensinar isso. Mas a boa notícia é que isso tem solução. E a solução passa por buscar um conteúdo robusto, alinhado com as diretrizes mais atuais e que te dê segurança clínica real para conduzir esses pacientes. Agora eu quero saber de você, quanto que você está cobrando hoje por uma consulta de disfunção sexual? Você já tinha identificado que o mercado da medicina sexual dos homens era promissor? Se sim, o que é que te impede de aprender mais sobre ele? Deixa aqui nos comentários, quero entender onde você está nessa jornada. E se você quer se aprofundar de verdade nessa área, se você quer dominar tudo o que vim falando nesse vídeo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e conheça a ementa da PG Enmesh. Médicos bons devem acordar e agir agora. Estou há mais de 10 anos ajudando os bons médicos a se tornarem referência em medicina sexual dos homens. Será um prazer te ajudar também, meu amigo.